Boa tarde. O Câmara Repórter desta sexta-feira começa mostrando a situação dos moradores da Vila de Ponta Negra. Eles têm enfrentado dificuldades com o transporte público. Maria de Fátima mostra a placa que indica que ali é uma parada de ônibus, mas ela explica. Mesmo com a placa, há quase 3 anos, as linhas 46 e 54 não passam mais pelas ruas da Vila de Ponta Negra. Vai fazer 1 ano que eles param de circular por dentro da Vila de Ponta Negra. Os estudantes chegam de 10, 11 horas caminhando até o Alto Boa Vista, uns 30 minutos. É muito desgastante, né, para as pessoas. Quem precisa dos ônibus como meio de transporte na vila só tem uma alternativa: andar até o terminal em frente à Igreja Católica. Maria da Glória conta que alguns moradores caminham mais de 1 quilômetro todos os dias até o único ponto de ônibus. Às vezes chega até no trabalho atrasada por causa que a gente não tem... Chega aqui, o ônibus já tem saída, aí espera mais 40, 50 minutos aqui para poder vir outro ônibus, para poder a gente chegar no trabalho. Pelas ruas da Vila de Ponta Negra, apenas os transportes alternativos chegam até os moradores. Aos 72 anos, Dona Leda Maria explica que não tem condições físicas para caminhar por 15 minutos até o terminal. Tem que pegar uma alternativa aqui e descer lá no terminal para poder pegar o ônibus do destino que a gente quer. Os moradores contam que assim que os ônibus entravam na Vila de Ponta Negra, era aqui na Rua da Floresta que eles encontravam os primeiros obstáculos. Carros e caminhões ficavam estacionados nas 2 vias da rua e impediam que os ônibus passassem. As pessoas não entendem que se você não tem uma garagem para colocar um carro, você não compra um carro. Aí coloca o carro no meio da rua, aí a gente que paga o pato, né? Que precisamos do ônibus. Quem tem seu carro não está lembrando da gente não, que não temos carro não, que precisamos de ônibus. Bota na frente da rua, no meio os ônibus não têm condições de passar, por isso que os ônibus deixaram de entrar. A população cobra o retorno das linhas de ônibus para as ruas da vila. Eu espero que volte, que eles tenham consciência e botem o ônibus de volta aqui. E esse problema dos transportes na vila foi tema de uma audiência pública realizada na manhã de hoje. O debate promovido pelo vereador Emanuel do Cação reuniu moradores da Vila de Ponta Negra e representantes do Poder Executivo. A audiência buscou encontrar solução para uma das principais queixas entre os moradores da Vila de Ponta Negra: a falta de circulação de ônibus nas ruas do bairro. Há mais de 1 ano que os ônibus 54, 46 e 56 não circulam dentro da vila. Então a gente está pedindo socorro. Então a luta é que a STTU faça essa sinalização e a fiscalização adequada lá em Ponta Negra e que nós conseguimos a volta desses ônibus. Outro ponto levantado durante a discussão foi a falta de capeamento asfáltico nas principais ruas e avenidas da vila. O diretor de conservação da Secretaria Municipal de Obras explicou que é necessário realizar um estudo de viabilidade antes de atender esse ponto. Por enquanto, continua como está, porque nós não recebemos ainda nenhum comunicado ou solicitação para fazer asfalto nessas avenidas que vão voltar a circular os ônibus. E tem delas que a gente poderá asfaltar ou não, porque depende de drenagem também. Para asfaltar, para fazer o pavimento, a gente tem que estar com elas drenadas, outras não podem receber asfalto, porque o paralelo serve de dreno. Então, para isso, a gente primeiramente tem que estudar todo o anel viário para poder fazer o projeto. Já o técnico do Departamento de Estudos e Projetos da Secretaria de Mobilidade explicou que as 3 linhas de ônibus que atendiam ao bairro deixaram de circular por dificuldades de operação. A solução provisória dada pela Secretaria foi criar uma integração entre o transporte opcional, que percorre as ruas do bairro, com as linhas de ônibus. O sistema de integração está em vigor há aproximadamente 1 ano e deve ser substituído definitivamente após a licitação dos transportes. O sistema da licitação ele está sendo alterado como um todo, mas a população passará a ser atendida novamente de forma mais cômoda. Uma notícia agora para os candidatos que deixaram de fazer as provas do Enem devido à ocupação das escolas. O INEP vai divulgar na próxima terça-feira, dia 22, os locais da segunda aplicação do exame. As avaliações serão diferentes das que foram aplicadas em novembro. O exame vai ser realizado nos dias 3 e 4 de dezembro para mais de 270 mil candidatos. Os estudantes podem consultar os novos locais no site do INEP e também no aplicativo do Enem.
E agora um assunto que interessa quem está com débitos. Começou esta semana no Palácio dos Esportes a 4ª edição do projeto Natal Sem Dívidas. É uma oportunidade de empresas e consumidores inadimplentes acertarem as contas. Para evitar que o nome entre para o SPC, Dona Nazaré da Silva procurou o programa do PROCON Natal Sem Dívidas. Eu não quero que meu nome seja negativado. Lógico, eu sempre fui uma pessoa de quitar minhas dívidas. Eu sempre trabalhei, sempre paguei direitinho como eu quero pagar. A 4ª edição do Natal Sem Dívidas acontece no Palácio dos Esportes, recebendo consumidores inadimplentes. O consumidor que estiver interessado no projeto Natal Sem Dívidas, ele deve trazer os documentos pessoais, como identidade CPF, comprovante de residência e os documentos relacionados à empresa que tem alguma dívida. É possível que o consumidor ele tire aqui o extrato da CDL para saber se ele está inscrito no SPC Serasa. Na primeira fase, é feito um cadastro para que o PROCON analise a situação financeira de cada cliente. A primeira fase do projeto ele está compreendido entre o dia 16 até o dia 25 e consiste na análise de documentos, o preenchimento do formulário do consumidor para saber a situação financeira e também a elaboração de propostas para que a gente possa encaminhar as empresas para análise. Este banco participou da primeira fase para orientar os clientes. Nessa primeira fase, nós vamos entender as necessidades do cliente, ouvir as propostas para levar para o banco e ouvir a melhor opção para o cliente. Na segunda fase, 11 empresas participarão dos acordos com os consumidores. A segunda fase, do dia 28 ao dia 30, consiste em audiências de conciliação com as empresas, onde o PROCON vai intermediar esse acordo. De acordo com o diretor técnico do PROCON, Marcel Fernandes, no ano passado, quase 80% dos casos de inadimplência foram resolvidos pelo programa. Nosso objetivo é a questão dessa recuperação do crédito, para que o consumidor ele possa sair dessa situação de superendividamento. E você tem lixo eletrônico em casa, mas não sabe o que fazer com eles? Larissa de Souza tem uma informação sobre um novo ponto de recolhimento desse material. As pilhas, baterias e lâmpadas velhas que estão acumuladas em casa agora têm um local adequado para serem descartadas. É que a Companhia de Serviços Urbanos de Natal, a Urbana, instalou um ecoponto na própria sede para receber esse tipo de lixo eletroeletrônico. A iniciativa surgiu pela necessidade de se manter um recolhimento permanente desse tipo de lixo, que, se jogado em locais inadequados, causa danos ao meio ambiente. Larissa de Souza para o Câmara Repórter. E a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte vai entrar com uma ação contra o governo do estado para garantir o retorno do atendimento da UTI do Hospital Infantil Maria Alice Fernandes. A decisão foi tomada após a inspeção feita na UTI pediátrica do Hospital Valfredo Gurgel. A vistoria constatou falta de médicos e medicamentos na unidade. A Secretaria Estadual de Saúde informou que está tomando providências e garantiu que o atendimento da UTI do Valfredo Gurgel não será prejudicado. Vamos mudar de assunto para falar sobre a posse dos eleitos no pleito municipal. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte recebeu na manhã de hoje a oficina Posse 2017 para tirar dúvidas dos cerimonialistas e prepará-los para as posses nos poderes legislativo e executivo. O curso foi destinado aos cerimonialistas responsáveis pela posse de 2017 dos prefeitos e vereadores do Rio Grande do Norte. A oficina faz parte do programa do Instituto Legislativo Brasileiro. O principal objetivo nosso é discutir como preparar uma cerimônia de posse, tanto do prefeito e do vice-prefeito eleitos, como também dos vereadores, já que a legislatura começa no próximo dia 1º de janeiro de 2017. Coordenador de Formação e Atendimento à Comunidade do Legislativo do Senado Federal, Francisco Etelvino Biondo, destacou as principais falhas cometidas durante a cerimônia de posse. Existem algumas incorreções. Normalmente você encontra em muitos regimentos a previsão de que o vereador mais votado é que presida essa sessão, quando na verdade o correto seria o vereador mais idoso. Você não eleger a mesa e dar posse ao prefeito ou vice-prefeito, quando na verdade tem que se primeiro eleger a mesa da Câmara, que ela é que tem a legitimidade de dar posse ao prefeito e vice-prefeito. O cerimonialista da Câmara Municipal de Natal, João Batista, ressaltou a importância do curso para a realização das cerimônias de posse. O cerimonial do Poder Legislativo Municipal
tem a responsabilidade de conduzir 3 relevantes atos no próximo dia 1º. Então a nossa equipe do cerimonial e as pessoas envolvidas, a equipe técnica da Câmara, está aqui para que a atualização aconteça, para que todas as dúvidas sejam tiradas e no dia a gente possa conduzir com toda a elegância, com todo o brilhantismo que os parlamentares e o prefeito da nossa cidade e o vice merecem. E por falar em solenidades, ontem à noite no plenário da Casa, o jornalista Paulo Araújo recebeu o título de cidadão natalense. Veja como foi. O jornalista Paulo Araújo é o mais novo cidadão natalense. Ele recebeu o título da Câmara Municipal de Natal das mãos da vereadora Eleika Bezerra. Quando veio a ideia de que ele é do Seridó, é de Currais Novos e é do Totoró. Totoró é uma região lá do município de Currais Novos, onde inclusive minhas origens também estão lá. E eu sempre acompanhei a vida profissional de Paulinho. É uma honra para Natal, né? E no caso eu tive este especial privilégio, né, de ser a propositora deste título para que Paulinho, além de cidadão currasnovense, seja agora cidadão natalense. Nascido no município de Currais Novos, Paulinho, como é conhecido pelos colegas de profissão, mora em Natal desde os meados dos anos 80, quando veio para a capital concluir os estudos. O homenageado falou sobre o orgulho de ter sido lembrado pela Casa Legislativa e a experiência de receber o título no plenário da Câmara. Quando eu recebi o telefonema da equipe dela dizendo que meu nome tinha sido escolhido para receber a maior honraria da casa, depois de 30 anos morando aqui, eu confesso que eu fiquei muito balançado, assim, dizendo, meu Deus, será que eu mereço? Só por trabalhar com comunicação e divulgar Natal, onde eu já morei ou trabalhei. Então parece que pelo que foi dito aqui nessa noite eu merecia, né? A mãe de Paulinho, Dona Branca, como é conhecida, garantiu que levará a alegria de ver o filho homenageado pela cidade que o acolheu por toda a vida. O maior prazer da minha vida, fiquei feliz da vida. Vou ficar feliz para sempre com esse título dele. Um dos mestres de Paulo Araújo na época da Faculdade de Jornalismo foi o professor Vicente Cerejo. Ele fez questão de prestigiar o evento. Paulo é um jornalista preparado, pronto, maduro, né? Ele sempre vai encontrar espaço no mercado. Eu digo sempre que escrever bem ou descrever bem diante de um microfone são qualidades que o mercado nunca pode abrir mão, né? Pelo contrário, o mercado procura cada dia quem, mais do que inteligente, tenha absoluto talento para o exercício do jornalismo. E neste sábado acontece a 6ª edição da Caminhada Histórica de Natal. A repórter Daiane Oliveira conversou com o historiador Alexandre Rocha, que estará à frente da caminhada e vai nos trazer os detalhes. Nós estamos aqui na Praça Augusto Severo, um dos pontos do passeio, e conversando com o historiador Alexandre Rocha, que está à frente da Caminhada Histórica de Natal. Vai ser muito mais do que uma aula, não é isso? A gente conta a história de Natal de uma ponta a outra, parando ali na Segunda Guerra Mundial. A gente inicia a caminhada na Praça André de Albuquerque, logo do lado da Igreja Matriz, e faz um passeio até a Rua Chile. E nesse passeio vai usando os monumentos como um cenário para a gente contar a história da cidade. E tem toda uma ação, né, social permeando tudo isso. Sim, para você participar da caminhada é bem fácil. Você troca 2 quilos de alimento pela senha e essa senha te dá direito ao kit, que vem com a camiseta, o roteiro da caminhada e uma revista histórica. A gente tem uma grande diferença nessa edição, que é o apoio da internet, né? A descrição do monumento em si vai estar toda dentro do site e o roteiro ele pode ser refeito pelas pessoas. Por exemplo, receber alguém de fora, quero fazer o passeio com uma pessoa que não pôde na caminhada por algum motivo. O roteiro vai te permitir dar essa volta. Lógico, se você quiser trazer o seu bloquinho de anotações, a gente vai trazer várias curiosidades, mas o roteiro vai permitir que você o faça e se houver alguma dúvida sobre o monumento, no site você vai encontrar o histórico do monumento em si. O que nós vamos fazer é buscar alguns temas para que isso vire realmente um passeio e que caiba em 1h30. Muito obrigada, então. Bom passeio para vocês. Então é isso. A Caminhada Histórica de Natal acontece neste sábado, com concentração na Praça André de Albuquerque, a partir das 2h da tarde. Daiane Oliveira para o Câmara Repórter. E essas foram as notícias do Câmara Repórter de hoje. Você acompanha outras informações do Legislativo Municipal no Câmara Repórter, 2ª edição. Um bom final de semana, um ótimo feriado e nós nos encontramos na terça-feira.